A Moreninha é um romance de autoria do escritor brasileiro Joaquim Manuel de Macedo e foi publicada em 1844. Essa obra marcou o início da ficção do romantismo brasileiro e tem grande sucesso ainda nos dias de hoje. É considerado o primeiro romance tipicamente nacional, já que ela retratou os hábitos da juventude burguesa carioca, contemporânea à época de sua publicação. Ela foi escrita no mesmo ano em que o autor formou-se em medicina. Só que a obra lhe rendeu fama de forma tão intensa que o levou a abrir mão da sua carreira médica para dedicar-se exclusivamente à literatura e ao jornalismo. Agora, o resumo da obra. O enredo inicia-se com 3 amigos estudantes de medicina, Augusto, Fabrício e Leopoldo, sendo convidados por outro colega, Felipe, para passar o dia de Sainte Anne na casa de praia da sua avó. O mês de julho era considerado o mês de Sainte Anne. Apenas Augusto hesita e se diz indisposto a não ir, mas a presença da irmã Carolina, a moreninha, e das primas de Felipe, Joana a pálida e Joaquina a loira, entre outros divertimentos, servem como incentivo e logo todos se põem prontos para a viagem. Os amigos decidem ainda fazer uma aposta. Se Augusto conseguisse apaixonar-se por uma única jovem durante 15 dias ou mais, visto que se julgava incapaz para tanto, ele assumiria o compromisso de escrever um romance relatando tal paixão. O jovem evita cair nas graças das mulheres que encontra, desfazendo as esperanças nele depositadas e mostrando-se leviano às investidas românticas, causando tanto medo do que mesmo infelicidade na imaginação das senhoritas. Augusto passa a ser rejeitado nesse círculo. Todavia, Carolina, a moreninha, uma jovem de 15 anos, inteligente e desobedeira, trará uma nova atmosfera à alma de Augusto, tomando procedimentos perturbadores. O rapaz acaba confessando a Dona Ana, a avó da menina, um segredo guardado há 7 anos, no qual estava a explicação para essa personalidade obscura e instável. Passeamos ao episódio. Augusto tinha 13 anos quando estive na corte e durante um de seus passeios pelas praias cariocas, conheceu uma linda menina, contando não mais do que 8 anos. Ela então observava uma concha à beira-mar, mas o ir e vir das ondas impedia que ela avançasse sobre a areia para pegar o objeto de seus caprichos. Depois de brincar, tanto com as vagas, até cair, a menina dirigiu-se a Augusto mimosamente, lastimando não ter conseguido apanhar a concha. Prontamente, ele se dispõe a trazê-la para a menina. Foi assim que fizeram amizade e viriam a passar longas horas de delicadas brincadeiras infantis. Em minhas travessuras, a garotinha perguntou-lhe se desejasse casar com ela. Embora túrdio, Augusto acabou por aceitar a ousada proposta. A proposta fez com que seus nomes deixassem de ter importância, e assim passaram a tratar-se por meu marido e minha mulher. Mas a aproximação do garoto aos prantos anunciando a morte do pai viria a quebrar o encantamento do momento. Augusto e a menina foram conduzidos até uma pequena casa, onde se achava um homem agonizante junto à sua família. Em sofrimento, pouco ou nada poderia ser feito. Uma caridade realizada por Augusto e sua nova amiga fez o velho abençoá-los, profetizando a união de ambos. Deu-lhes então 2 breves, um branco, que levaria a currar um camefeu de Augusto, presenteado à garota, e outro verde, cozido a um botãozinho de esmeralda na blusa da menina, por sua vez oferecido a Augusto. Pouco antes de o ancião expirar, os dois partiram, despediram-se na praia, mantendo o enigma de seus nomes, mas vivo o juramento de amor feito diante do homem. O de um dia se encontrarem e serem felizes juntos. Assim, Augusto termina sua curiosa história. No entanto, além de Dona Ana, os ouvidinhos aguçados de Carolina também tinham acompanhado secretamente sua narrativa. Em outra conversa com a velha senhora, Augusto comenta sobre o malouro de suas paixões. Ele já tinha sido enganado por 3 jovens que escaneavam de suas devoluções afetivas.
A primeira, uma moreninha, deixou esperançoso pelo período de 8 dias, finalmente casando-se com um velho. A segunda, uma coradinha, mostrava-se ciumenta e possessiva, mas ria-se dele pelas suas costas, e namorava de outro. A terceira, uma jovem pálida, fazia-o acreditar ser o único em sua vida, mas enganava-o com um primo. Tantas desilusões levaram-no a crer que a melhor saída era namoriscar todas e não dar o coração a nenhuma. O fim de semana termina e os jovens voltam à corte. Augusto traz consigo mais do que uma lembrança da agradável companhia dos amigos de Dona Ana. Ele guarda um sentimento profundo que irá render a afabilidade de Carolina. Isso fará entrar na casa da jovem e juntos descobrir-se-ão amigos e namorados. Após um breve período de distância entre os dois, o que os leva a uma grande tristeza, Augusto corre ao encontro da amada, porém a moreninha repreende-o por trair o voto feito à garotinha que conhecerá há 7 anos, e ao homem é cedo de morte. Augusto declara-se impossível reconhecê-la, com medo de encontrá-la. E ainda que isso fosse possível, como ele poderia negar o amor que sentia por Carolina? É o momento de desfazer o mistério. A jovem revela o breve, que um dia ganhará de ovelha às pressas de sua morte, e nele está enrolado o camefeu pertencente ao Augusto. A Moreninha foi a primeira obra publicada no formato de folhetim, com uma parte do texto lançada semanalmente no jornal. A obra também marca o início da prosa do romantismo no Brasil. Joaquim Manuel de Macedo estudou medicina, só que nunca exerceu a profissão, dedicando-se à literatura. Fazendo parte desse contexto sociocultural, a sua obra abordou os hábitos e a organização do Rio de Janeiro no século XIX. Por isso, caiu no gosto do público. A Moreninha retrata os hábitos da juventude carioca desse período, com seus saraus, piqueniques, namoros e costumes. Assim, forneceu valores e padrões de conduta ao leitor da época. A história se passa em uma ilha próxima do Rio de Janeiro. Embora o autor não mencione o nome do local, a descrição na obra e alguns dados da sua biografia fazem acreditar que o romance acontece na ilha de Paquetá. A obra aborda alguns costumes, como a rotina de um estudante de medicina, o casamento arranjado, a tradição religiosa da festa de Santana, os bailes e até uma das lendas da cultura nacional. A obra também mostra que as mulheres namoravam mais de um homem ao mesmo tempo. Assim, o autor conseguiu mostrar como era importante para elas garantir um casamento. Agora, sobre alguns aspectos técnicos. É narrado em terceira pessoa, ou seja, possui um narrador onisciente, porém, em alguns momentos, é Augusto quem conta a história, como quando ele faz a aposta com Felipe. Dessa forma, é possível que o leitor compreenda melhor a personalidade de cada um dos personagens. O romance acontece ao longo de 3 semanas e meia e é contado em tempo cronológico. De forma geral, a sua linguagem é simples e prende o leitor com um leve suspense. Além disso, como há muitos diálogos entre os personagens, o leitor tem a sensação de que o desenvolvimento da trama está acontecendo naquele momento. A narrativa apresenta algumas características marcantes do romantismo, como a idealização de amor puro, sem traição, e que aparece na infância e continua inabalável com o passar dos anos. Além disso, podemos observar a tradição religiosa, o sentimentalismo e a caracterização da natureza que constrói um cenário romântico para o amor também romântico de Augusto e Carolina. O amor puro e idealizado é o tema central da narrativa, com uma história que começa na infância e tem um final feliz, quando os personagens se reencontram. A subjetividade dos personagens e a exaltação da natureza compõem um cenário da obra que expressam traços fortes do romantismo. E apesar da pouca diferença de idade em relação às suas primas, a Moreninha é caracterizada de uma forma muito diferente delas, como uma moça brincalhona, espontânea e doce, e tanto ela como Augusto são um pouco infantilizados durante a narrativa. Agora eu vou falar um pouco sobre o escritor e autor do livro, A Moreninha. Joaquim Manuel de Macedo nasceu em 1820 e veio a falecer em 1882, aos seus 61 anos. A Moreninha, sua obra-prima, deu origem a um romance romântico brasileiro, foi preceptor dos netos do imperador Pedro II,
É patrono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Joaquim Manoel de Macedo nasceu em Itaboraí, Rio de Janeiro, no dia 24 de junho de 1820. Formou-se em medicina em 1844 e no mesmo ano publicou o romance A Moreninha, que foi muito apreciado pelo público da época. Em 1849 fundou a revista Guanabara, juntamente com Gonçalves Dias e Porto Alegre. Embora formado em medicina, Joaquim Manoel de Macedo não exerceu a profissão. Seduzido pelo magistério, foi professor de História no Colégio Pedro II e preceptor dos netos do imperador Pedro II. Foi membro do Conselho, diretor da Instrução Pública, fundador e orador oficial do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Envolvido na política, foi deputado em várias legislaturas. A obra A Moreninha, de Macedo, representa todo o esquema e desenvolvimento dos romances iniciais, com linguagem simples, trama fácil, descrição de costumes da sociedade carioca, suas festas e tradições, pequenas intrigas de amor e mistério, um final feliz com a vitória do amor. Com o romantismo nasce a prosa de ficção brasileira A Moreninha. Foi seu primeiro romance que teve grande aceitação. Joaquim de Macedo foi o autor mais lido na sua época e é considerado o fundador do romance. A obra de Macedo pode ser vista como uma crônica do seu tempo, que retratava com fidelidade a sociedade brasileira do século em questão. A temática restringe-se aos costumes da classe da pequena burguesia do império, os saraus familiares, namoros de estudantes, mucamas alcoviteiras, comadres, negociantes e funcionários públicos, sempre em volta com o amor como problema central de uma sociedade cujos interesses giravam em torno do casamento. O Dr. Macedino, como era chamado, teve o mérito de ser o primeiro a escrever um ciclo amplo e completo de romances que podiam ser chamados de novelescos, dado a persistência com que repetia a cada obra as mesmas chaves da intriga. Joaquim Manoel de Macedo produziu inúmeros trabalhos literários, mas os mais conhecidos são A Moreninha e O Moço Loiro. Também se teve algumas obras depois de A Moreninha, de Joaquim Manoel Macedo, como obras de romance, teatro, poesia e memória. Algumas delas em romance seriam O Moço Loiro, 1845, Os Dois Amores, 1848, Rosa, 1849, Vicentina, 1853, O Culto do Dever, 1865. Em teatro, também se houveram algumas obras, como O Cego, 1849, O Fantasma Branco, 1856 e O Primo da Califórnia, 1858, assim como também poesia, uma única obra, A Nebulosa, 1857. Em memória, se teve duas obras, e essas seriam Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, 1862 a 1863, e Memórias da Rua do Ouvidor, 1878. Bem, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e a todos um bom dia.